Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis. Olá, eu sou o Padre Renato Andrade, está começando agora o programa Sal da Terra. Salmo 77. Escuta, ó meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca, presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens. O que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como um dique. De dia, ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite, ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto. Com torrentes de água, saciaste-lhes a sede. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste, e o seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então como poeira, numerosas aves como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos, ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhes na boca ainda o alimento, desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram um repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltaram para Deus, e se lembravam que Deus era o seu rochedo, e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, e lhes mentiam com a sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera,
não se entregando a todo o seu furor. Escolhendo a Davi, seu servo, e o tomando dos apriscos das ovelhas, chamou do cuidado das ovelhas e suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Peçamos as luzes do Espírito Santo. Espírito Santo, sou um humilde servo que necessita da vossa divina ajuda. Concedei-me as graças de que preciso para compreender o que quereis dizer-me hoje. E concedei-me as virtudes necessárias para fazer o que quereis que eu faça. O Salmo 77, que aqui lemos apenas até o versículo 39 e depois os dois últimos versículos, é um salmo histórico, em que o autor bíblico resume as narrativas ocorridas e citadas no livro do Êxodo, no livro dos Números, no livro de Josué, de Juízes e também nos livros de Samuel. O que pretendia com essa longa oração de conteúdo histórico o salmista? Ele queria ensinar ao povo as origens de Israel, sua identidade e, sobretudo, sua pertença ao Senhor Deus. O Salmo também queria explicar como o Senhor havia rejeitado o antigo tabernáculo de Silo e a tribo de Efraim para escolher Sião como lugar do santuário e Davi como chefe do seu povo. Como vemos, aqui tem uma longa história. Fato é que estamos rezando com a história do povo de Deus. E sabemos que mesmo tendo criado tantas nações, Deus elegeu um povo, o povo de Israel, para através das alianças feitas com esse povo, trazer a salvação a todo o mundo. Portanto, não estamos diante de uma história como outra qualquer. Estamos diante da história da salvação. É nessa história, em uma das tribos, a tribo de Judá, descendente de Davi, que virá o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O Salmo relata fatos tristes e de difícil explicação. Sem dúvida, fatos esses que servem de exemplo para todos nós. A história bíblica não é a história dos super-heróis em quadrinhos, onde tudo dá certo no final. Não, é uma história verdadeira, real, de pecados, traições, violências e às vezes tantas guerras. Mas, sobretudo, é uma história que nos mostra como Deus percorre a vida dos seus. Tantos personagens, fatos, lugares. Percebemos a bondade de Deus prevalecendo sempre. Não obstante, a nossa infidelidade ao longo da história. E hoje não é diferente. Deus não desiste de nós. Ao contrário, o seu amor é tão grande que Ele investe em nós com seus dons, carismas, derramando na nossa vida os seus frutos, nos ensinando as suas bem-aventuranças. Agora, só depende de nós, pois a parte dele, Ele tem feito. A palavra nos diz que Jesus nos amou e por nós se entregou. Ele entrou na nossa história e, desse modo, a história da nossa vida também precisa ser lida como uma história de salvação. O que fazer? Vejamos o exemplo do salmista. Ele diz: o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos aos nossos filhos, narrando às gerações futuras os louvores do Senhor, seu poder, suas obras grandiosas. Então, você já sabe, conta para todo mundo que a sua história não é uma história qualquer. Jesus entrou nela e agora se tornou também história de salvação. Assim, meus amigos, queremos com esse programa que a palavra de Deus preencha o nosso interior e que a nossa vida dê sabor ao mundo onde vivemos. Afinal, o Senhor nos chamou a ser sal da terra. Eu invoco sobre você e sobre todos os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Eu espero você no próximo programa.